Boa noite com Jesus. Nós vamos tomar uma escritura aos Hebreus, capítulo 2. E depois tem uma outra escritura, mas eu a lerei sozinho. Primeiramente vamos orar, não é? Fechamos nossos olhos, abrimos nossos corações. Temos aprendido que às vezes podemos fazer qualquer outra coisa demasiadamente, mas nunca oraremos demais. Todo tanto que orarmos ainda é pouco. Se vivêssemos em oração, o mundo inteiro vivesse em oração, aqui na terra já seria céu. Porque o nosso Deus é um Deus misericordioso, um Deus poderoso, um Deus que é o Criador de todas as coisas, é o autor da vida. E Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Bondoso Pai Celestial, como gostaríamos de encontrarmos palavras para expressar ao Senhor a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela vida que estamos desfrutando, pela saúde, a paz. Ó Deus, se fôssemos numerar tudo que o Senhor tem feito por nós, nós não encontraríamos mesmo palavras. Portanto, sabemos, ó Pai, que somos devedores ao Senhor, porque o Senhor tem sido tão bom, de maneira que esse arzinho que nós respiramos, isso vem do Senhor. Então rogamos ao Senhor perdoar nossas falhas, nossas fraquezas. Como humanos somos uma falha só. Não há nada bom em nós a não ser a Tua palavra. Então perdoa-nos e continue conosco, Pai. Continue conosco até chegarmos lá na ceia das bodas do Cordeiro. Enquanto isto não acontece, o Senhor sabe o quanto necessitamos de Ti. Se conosco nesta noite, nós oramos e colocamos este culto nas mãos do Senhor. Em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Nós vamos ler então no livro aos Hebreus, capítulo 2, começando com o primeiro versículo. Foi isso que eu citei? Aos Hebreus, capítulo 2. Damos boas-vindas a todos, cumprimentamos também nossos irmãos através da internet. Que Deus dê a cada um uma bênção especial. E, como sempre, devemos lembrar, estou falando com o meu povinho, as minhas ovelhas, né? As ovelhas conhecem o seu pastor, né? E o pastor conhece suas ovelhas. Agora, se algo servir para você, amém por isso, não é? Muito bem. E devemos lembrar que no próximo domingo não teremos a escola dominical com a nossa presença aqui, né? Visto que temos um encontro com o pastor Lázaro lá em Chapecó, e estaremos viajando para lá amanhã de manhã. O encontro começa amanhã com o culto da noite, e sábado teremos uma reunião com os ministros, à noite o culto com a igreja, e domingo a escola dominical, e depois de nós pegar o GG lá, nós damos no pé, né? Cremos que lá pelas 10 horas da noite estamos chegando em casa. Pedimos que ore por nós, por nossa viagem e também por esses trabalhos, né? Não vamos ali por um passeio, mas vamos ali para honrar, servir e honrar o nosso Deus. Vamos ler com bastante atenção. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido,
para que em tempo algum nós desviemos delas. Vou repetir este primeiro verso. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência. Não pode ser vagarosamente, não é? Com mais diligência, para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nós desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Assentai-vos, rogamos a Deus que acrescente as suas bênçãos à leitura que temos feito em sua palavra. Nós damos boas-vindas à irmã que está nos visitando e que Deus possa recompensá-la, honrando o seu esforço e te dando fé para crer em Jesus Cristo, para crer nas Escrituras, pois disto provém uma vida sem fim, uma vida eterna. No livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, no capítulo 12, nós lemos a seguinte escritura. Ora, o Senhor disse a Abrão, Deus ainda não havia mudado o seu nome. Então, o seu nome era Abrão, e Deus mudou para Abraão. O nome de Sara, sua esposa, era Sarai, e Deus mudou para Sara. O nome de Paulo era Saulo de Tarso, e Deus o mudou para Paulo. Então o nosso Elias vem e mostra para nós que os nomes têm significado. Os nomes têm significados. Por isso Deus mudou o nome desses exemplares e muitos outros. Muito bem, então o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Agora vejamos a promessa. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe havia dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Meus amados, lendo a Bíblia, olhando nestas coisas, nesses acontecimentos, eu sei que há uma fé dentro de nós que pulsa
em nossos corações e nós cremos que Deus fez isto. Porém, agora é a nossa vez, agora é a nossa oportunidade. E temos aprendido e sabemos que o nosso Deus é o mesmo. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então Ele é o mesmo Deus, Ele não mudou nem um pouquinho. E nem tampouco envelheceu. Como nos diz o nosso Elias, muitas pessoas pensam que Deus é um vovozinho caduco, não é? Que os netos podem fazer dele o que quiser. Mas o profeta diz, não, ele não é um vovozinho caduco, ele é um Deus de justiça. Amém. Muito bem. Então agora, amados, é a nossa vez, é a nossa oportunidade. E Deus tem sido tão gracioso para conosco, que veio ao nosso encontro, veio ao nosso encalço, passou por cima, né, sobre as cabeças de muitas pessoas, muito melhor que nós, pessoas mais sinceras, é verdade, pessoas mais crentes que nós. Deus passou por cima deles e veio aonde você estava, veio aonde eu estava, veio aonde cada um de nós individualmente estávamos e falou conosco. Que Ele enviou um profeta prometido em sua palavra, o Elias que viria para restaurar todas as coisas, falou no seu coração e você creu. Amém. Nós cremos. Sem nenhuma sombra de dúvida, como nós acabamos de ouvir, Deus vindicando o seu ministério, tal como Ele vindicou o ministério de Moisés. Estava pensando ali, meditando, Deus enviou para Israel Moisés e Josué. E como Deus enviou Moisés para Israel, Deus tem enviado para nós também um profeta, o Elias, com abundância de vindicação de coisas sobrenaturais, como nós acabamos de ouvir. Eu pergunto, você crê nisso que você ouviu? Você crê que Deus fez isso? Ele continua fazendo, Ele é o mesmo Deus. Então a Bíblia diz que convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido. Olha, o profeta tem nos ensinado que nós não seremos arrebatados pelo que vemos e pelo que ouvimos, mas pela classe de discernimento que temos do que vemos e ouvimos. Então convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nós desviemos delas. Vamos fazer isso? Sim ou não? Amém, quer dizer assim seja. Então vamos lá. Queremos que Deus nos dê a fé, a mesma fé que Ele deu para Abraão, não é isso? E o profeta de Deus diz na mensagem o sinal que Deus dá o Espírito Santo para aquele que lhe obedece. A Escritura nos diz no livro de Gálatas, no capítulo 3, ontem eu citei Gálatas capítulo 6, mas é capítulo 3. Eu sei que quem nos ouve não vai levar em conta a nossa falha, o nosso erro, porque somos humanos, e afinal de contas, não é? Como se diz aí, a consumação, não é, do tempo
Ninguém barra. Então, Gálatas 3 e o versículo 6, está escrito: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, que somos nós. A Bíblia nos diz que Deus veio para os seus. Quem eram os seus? Os judeus. Por isso a Bíblia diz que a salvação vem dos judeus. Mas os seus não o receberam, porque não o conheceram. Então, Deus, sabendo de tudo, e nós que éramos gentios não tínhamos nenhum direito de salvação, Paulo disse assim que os judeus, eles eram os ramos original. Porém, visto que eles rejeitaram, então Deus tem enxertado nós, os jambujeiros. Então a Bíblia diz assim, que tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão. Abraão é o nosso pai na fé. Então Deus anunciou para ele primeiro o Evangelho. Veja bem, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Amém. De maneira que serão benditos todos aqueles que for da fé, serão benditos juntamente com o nosso pai Abraão. Então o profeta faz uma descrição aqui para nós, dizendo: olha, Abraão, agora ele fala Abraão, vindo de Babilônia com seu pai, desceu para Sinar, o vale de Sinar, para onde as almas de muitos peregrinaram após a destruição de Babilônia. A confusão aconteceu lá em Babilônia. Então o pai de Abraão trouxe Abraão e seus entes queridos, sua família, não é isso? Sua família para Sinar. E em toda aquela terra, entre todas aquelas pessoas, um homem encontrou favor de Deus. Quem foi esse homem? Abraão. Em meio a tantas gentes, em meio a toda aquelas gente, aquelas famílias, aquelas pessoas, porém Abraão encontrou favor com Deus. Vamos dizer amém? E o nosso profeta vem e diz: agora eu quero que você observe, entenda isso. Esse foi o começo do cristianismo. Ali foi o começo do cristianismo, o começo da igreja. De que maneira começou? O que foi que Deus fez ali? Chamou Abraão, tal como ele tem chamado a mim e a você. Porém, exigiu que Abraão saísse do meio de sua parentela. Saia da sua terra, do meio de sua parentela, e vá para um lugar que eu te mostrarei. E fez as promessas a Abraão. E a Bíblia diz que Abraão saiu sem saber para onde ia, em obediência a Deus. E Deus cumpriu com Abraão o que ele lhe havia prometido. Então veja, se ali foi o começo do cristianismo, e o nosso Deus é um Deus imutável, então como foi ali, é aqui também. Como foi lá, é agora também. Ele continua dizendo: esse foi o começo do cristianismo, da igreja. E eu quero que você note que não foi porque Abraão era um bom homem, quer dizer, um homem especial, não é? Como eu sempre estou dizendo, que o diabo vem à sua mente, que é o campo de batalha, e diz: mas isso foi com Abraão. Quem era Abraão e quem é você?
Então Abraão não era um homem especial, não era um bom homem, como o profeta está dizendo. Isso foi porque Deus elegeu, escolheu Abraão. Veja, como a Bíblia nos mostra em Efésios capítulo 1, versos 4 e 5, que Deus nos elegeu nele, nos predestinou antes da fundação do mundo e colocou os nossos nomes no livro da vida do Cordeiro. Então veja, Abraão não era um bom homem. Foi porque Deus elegeu, escolheu Abraão. Não foi Abraão escolhendo a Deus. Não foi Abraão escolhendo a Deus. Não foi você escolhendo para ser uma cristã, para ser um cristão. Não foi você quem fez essa escolha. O profeta disse que você não tinha como voltar para o Senhor. Toda a sua natureza, veja bem, você não tinha como voltar para o Senhor, toda a sua natureza, toda a sua constituição estava contra Deus. Porque viemos pelo meio do pecado, pela via do pecado. Então a nossa tendência era má, continuamente. Então veja, toda a sua constituição estava contra Deus. Porém, Deus te chamou, como chamou Abraão. Que Deus ajude a nossa fé. Agora, o profeta chama a nossa atenção dizendo: agora, isso pode ser muito forte. E é um pouquinho forte mesmo. Mas nós temos que assimilar isto. Nós temos que engolir isto. E temos que buscar força de Deus para colocar isso em prática. Agora, isso pode ser muito forte. E quero que você note, imediatamente após a escolha, a eleição de Abraão, Deus exigiu separação de todo o resto. Assim que ele chama, ele elege, chama. Você crê que ele tem te chamado? Nós cremos de todo o nosso coração. Porque nós não pleiteamos nada. Nós não entramos em nenhum seminário teológico para crer, para entender isso que Deus tem nos revelado. Você não foi em nenhuma escola de teologia. Foi o Espírito Santo que veio, como ele veio sobre Pedro para dizer: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E Jesus falou: bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque quem te revelou isso não foi carne, não foi sangue, não foi mentalidade humana, sabedoria humana, mas o meu Pai que está no céu. O mesmo Espírito Santo que revelou para Pedro tem revelado para você que Jesus Cristo não é nenhuma segunda pessoa da suposta Santíssima Trindade. O profeta desafia dizendo: mostre-me esse nome Trindade na Bíblia. Ache isso, encontre isso na Bíblia e venha, traga. Isso é uma coisa criada pela denominação, pela igreja. E afinal de contas, isso é a marca da besta que está na mente das pessoas. É a doutrina básica para a união da igreja, para o ecumenismo. Muito bem. Então agora vamos voltar aqui mais um pouquinho. Imediatamente após a escolha, a eleição, é a separação de todo o resto. Resto de quê? Assim que ele chama, ele elege. Então, quando ele chama,
Ele separa você de tudo que está preso em você. Amém. Agora, isso não é inventiva, não é doutrina, não é ensinamento à parte de William Marion Branham. Isso é a Escritura. O Senhor Jesus disse: aquele que não deixa pai, mãe, filho, filha, casas e tudo por amor de mim, não é digno de mim. Está escrito ou não? Então, quando Ele chama, Ele separa você de tudo que está preso a você. Então, isso prova que não é uma denominação, porque não são 2 ou 3 pessoas juntas. Ele espera cada indivíduo. Amém. É um assunto individual. Isso machuca um pouquinho, né? Que tal? Convém nos atentarmos com mais diligência para as coisas que temos ouvido e aprendido, para que em tempo algum desviemos delas. Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo 6. O profeta usou a expressão aqui dizendo: isso pode ser muito forte. Mas eu disse, não é doutrina de William Branham. Isso é a Bíblia. Isso é a Escritura. E pode ser um pouquinho forte também. Mas, repito, nós temos que crer, aceitar e procurar colocar isso em prática. Ele começa dizendo, o apóstolo São Paulo começa dizendo: ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado. Porém, esse porém é expressão minha. Porém, não estáis estreitados em nós, disse Paulo. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disto, falo como a filhos, dilatai-vos também vós. Amém. Dilatai-vos também vós, porque veja, a nossa boca está aberta e o nosso coração está dilatado. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Por isso nós ensinamos que em circunstância alguma um crente deve casar com uma descrente, ou uma crente vai se casar com um descrente. É um jugo desigual. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? A comunhão da luz com as trevas é uma comunhão tal como os ratos com o gato, né? Meu Deus! Pode estar escuro como um breu, porém você risca um palito de fósforo, as trevas vão embora. Amém. Que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Belial é o deus Mamon, né? É idolatria. Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Lembra que você é templo de Deus. Deus, o Espírito Santo, deve morar no seu coração.
Por isso ele diz: filho meu, dá-me o teu coração. Ele nunca diz: dá-me a tua cabeça, dá-me o teu coração. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Amém. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém. Então, está comprovado que não é o William Branham. O William Branham foi o mensageiro restaurador, que veio e mostrou para nós estas coisas. E daí? Como que nós vamos fazer? A quem nós vamos obedecer? Qual é a decisão a ser tomada? Irmão Branham diz que um cristão, um crente, luta uma batalha todo dia. Toda hora, agora mesmo nós estamos em uma batalha. Tomar uma decisão. Devo fazer isso? Devo ir ou devo ficar? Queremos a fé de Abraão, não queremos? Abraão obedeceu a Deus, se separou de tudo. Eu imagino como o diabo trabalhou na mente de Abraão durante aqueles 25 anos que se passaram da promessa até o cumprimento da promessa. 25 anos. E à medida que os dias passavam, Abraão ficava mais velho ainda. Mas Abraão tinha uma fé sobrenatural, como nós acabamos de ouvir no programa. É isso verdade? Amém. Um homem de fé é uma coisa sobrenatural. Então, amados, depois de 25 anos, quando a Bíblia que nós lemos aqui diz que Abraão tinha 75 anos de idade. Agora passaram 25 anos, então quantos anos tinha Abraão? 100 anos. Porém, Deus cumpriu o que ele havia prometido. Aleluia. Graça, graça, graça. Esse é o Deus que nós cremos nele. Esse é o Deus que nós servimos. Amém. O nosso Elias, o William Marion Branham, o Elias de Malaquias 4, São Mateus 17, 11, diz assim, que não importa quão esquisito possa parecer para os seres humanos, o que Deus tenha que fazer para cumprir a sua promessa, Ele a cumprirá. Amém. Ele é Deus e Ele não pode voltar atrás. Creamos de todo o nosso coração. Amém. Nós vamos orar nesse instante. Orar é falar com Deus. E você deve falar com Ele à sua própria maneira, não é? Pedi, pedi, dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. Aquele que bate se abre, aquele que busca encontra. Amém. Então, olha, eu pergunto assim, de onde veio a fé que Abraão tinha? Para se separar de tudo e sair sem saber para onde ia, e agora passaram 25 anos, a Bíblia diz assim que Abraão não descreu de Deus por incredulidade, mas ele foi fortificado na fé, caminhou dando glória a Deus, estando certíssimo que Deus é poderoso para cumprir o que lhe havia prometido. E agora Abraão, com 25 anos, melhor, com 100 anos, Deus chegou e disse a Abraão, por esse tempo eu virei a ti, e Sara, sua esposa, vai conceber o filho que eu lhe prometi. Abraão não duvidou.
Mas a Sara, que estava lá dentro da tenda, ouvindo aquela promessa, coitadinha, né? Velhinha, com 90 anos de idade, ela sorriu. Eu imagino, né? Sorriu. Como é que pode? Eu com 90 anos, ele com 100 anos, vamos ter um filho? E o nosso irmão Brana diz assim, que Sara duvidou de Deus, porém Deus não matou Sara, porque ela era parte de Abraão. Amém. Não podia matar a esposa de Abraão sem machucar Abraão, não é isso? E assim também somos nós. Nós estamos em Cristo. Deus não pode nos matar, nos ferir, sem contrariar a Cristo, que é a sua palavra.